bem, senhoras e senhores, Falcão e Soldado Invernal já estreou no Disney Plus, temos 3 episódios e é sobre eles que nós vamos falar hoje, viu? Exatamente, 3 episódios já de Falcão e Soldado Invernal e você já vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, por quê? Porque hoje é quinta-feira, se você tá assistindo esse vídeo no tempo certo, amanhã sai mais um episódio, sai o episódio 4 e obviamente nós teremos aquele review logo antes do meio-dia aqui sobre tudo que tá rolando nessa segunda série do Disney Plus, do universo da Marvel. Essa série que tá realmente cinematográfica, né? Parece um grande filme de ação o tempo todo, com todo o drama e com toda a ação que necessita de um filme de ação, mas em uma série, com toda a qualidade dentro de uma série. E é uma série que vai totalmente ao contrário do que foi o WandaVision, né? Enquanto o WandaVision trabalha uma coisa muito mais espacial, mais fantástica, mais mística do universo Marvel, nós temos Falcão e Soldado Invernal trabalhando o lado oposto, o lado mais urbano, mais palpável, mais terreno, né? E são esses dois grandes núcleos que existem dentro de todo o universo da Marvel, o núcleo mais espacial e o núcleo mais urbano. Então é interessante ver como que a Marvel tá mesclando esses dois lados. Logo após Falcão e Soldado Invernal, nós temos Loki, que é uma série que vai voltar a explorar o lado mais místico, o outro lado que nós já vimos em WandaVision e que veremos novamente em Loki, né? Mas é interessante como o Falcão e Soldado Invernal consegue colocar toda essa parte palpável e trazer realmente ação e investigação para uma série da Marvel. É muito mais o que nós já conhecemos da Marvel e nós conseguimos ver tudo isso em Falcão e Soldado Invernal. E sobre roteiro e história em si, ficou muito interessante como eles continuam tratando sobre esse legado que o Capitão América deixou, né? Desde que ele lá entregou o escudo pro Sam em Vingadores Ultimato, como que o Sam acaba recebendo essa notícia e como ele se coloca ou não como o Capitão América, o novo Capitão América ali. É interessante como esse legado é explorado, como o Steve Rogers, mesmo não estando, está em Falcão e Soldado Invernal. E de quebra ainda a série consegue explorar um pouco dois personagens que não foram tão explorados nos filmes, né? Que é o caso do Sam com o Bucky. O Bucky nós temos um pouquinho mais de história, porque conta como ele faz parte de toda a Guerra Civil, como o Zemo controlava ele e tudo mais, mas não temos um passado realmente palpável dele, sim, só ele servindo como arma. E o Sam, por outro lado, nós não temos praticamente nada sobre identidade dele, a construção do herói e tudo mais nos filmes. Essa série consegue, então, começar a construir isso. O Sam, do lado, mostrando totalmente os problemas familiares que ele tem, as perdas que ele teve e tudo mais, e o Bucky tentando se encontrar, tentando lembrar do seu passado e tentando se redimir ali de todo o mal que ele fez quando estava em posse da Hydra, né? Então a série se passa dentro desse ambiente muito interessante que é colocado a todo momento, mas vamos focar um pouquinho nesses personagens apresentados nesses 3 episódios que nós já temos. O primeiro é, obviamente, o mais controverso, que é o agente americano, que na série ainda é nomeado como o Capitão América, né? E foi um personagem que nos causou uma certa estranheza e nos causa ainda uma certa estranheza. Me trouxe uma sensação muito agridoce quando eu vi ele, porque o primeiro episódio, ele é apresentado só, o governo coloca ele ali, e é interessante como que todo mundo odiou ele, inclusive eu. Todo mundo começou a ligar ele, obviamente, ao Capitão América, como ele nunca será o Capitão América. Então, como é colocado nesse primeiro momento o agente americano, o novo Capitão América ali, nos deixa com raiva já do personagem, já nos deixa muito irritado com o personagem. E no segundo episódio nós temos o lado oposto, a Marvel querendo que nós tenhamos empatia com o personagem ali, que no começo do episódio tá na sua primeira apresentação, sem máscara, conversando com a sua família, conversando com seus amigos. Isso acaba nos trazendo um começo de empatia com esse personagem e começo de empatia
que é totalmente quebrado no terceiro episódio, em que ele se mostra realmente dentro de um personagem manipulado, uma marionete do governo ali, em todos os sentidos, para fazer as experiências tanto boas quanto ruins, as missões boas e ruins do próprio governo, né? Um pouco destemperado, um pouco realmente trabalhando e gostando dessa sujeira toda do governo ali. Então, realmente montado num personagem, o novo Capitão América está até seguindo os protocolos, por exemplo, até colocado no segundo, terceiro episódio, em que o Bucky sai da cadeia e o novo Capitão América ajuda ele, e os dois falam sobre isso, né? Sobre como que o novo Capitão América não pode ser um companheiro do Sam e do Bucky por conta dos protocolos que ele segue, né? Então é muito interessante como é agridoce a sensação que nos passa esse personagem, odiando no primeiro momento, começando a ter empatia no segundo, voltando a odiar no terceiro, e vamos ver o que será de um quarto momento com esse personagem, né? Outra coisa interessantíssima que a série nos apresentou até agora foi os Apátridas, esse grupo que quer que o mundo volte a ser como antes do blip, né? Quando tinham menos pessoas na Terra, e é quase um grupo terrorista. Na verdade, é um grupo terrorista dentro dessa série, que tem ali super soldados, pessoas que tomaram o soro do super soldado, que foi dado ao Steve Rogers. Como eles tiveram acesso ainda, não se foi apresentado, mas sabe-se, pelo menos eu acho, que os Apátridas têm alguma coisa por trás dele, alguma coisa ou alguém por trás deles comandando isso tudo. Eu realmente não acho que seja só uma causa, que eles estejam lutando por uma causa, e sim, alguém tá ali por trás, principalmente financiando com o Super Soro. E falando em Super Soro, uma pessoa que odeia o Super Soro, que foi apresentado no segundo episódio, foi o Barão Zemo, que volta aos filmes, depois que ele apareceu lá em Guerra Civil, que ele promove a Guerra Civil, libertando o Bucky, contando toda a história da morte dos pais do Tony Stark. Lá em Guerra Civil, ele volta agora, ele estava preso, e ele volta agora, e eu não sei ainda descrever exatamente o que esse personagem deve ser pra história. Se ele vai ser colocado como um anti-herói, se ele vai ser realmente um vilão, porque a série ainda não nos apresentou. Em certos momentos ele tá trabalhando com o Sam e com o Buck, mas nós temos no terceiro episódio vários momentos em que ele meio que se descontrola e faz ações por si para o seu próprio benefício, como matar até o próprio cientista que estava ali trabalhando com o Super Soro. Então é interessante como a série ainda não nos mostrou exatamente como o Barão Zemo vai ser colocado nessa história toda, mas sabe-se que tá muito interessante de vê-lo ali, muito interessante ver esse Barão Zemo muito mais caótico e mais em ação do que nós vimos em Guerra Civil, por exemplo. Outra personagem que é nos apresentado também nesses episódios é a Sharon Carter, que tá vivendo em Madripoor ali. Ela, depois de toda a treta de Guerra Civil também, ela vai pra Madripoor e começa, parece, por tudo que nós vimos já na série, que ela é muito importante lá em Madripoor, e eu arrisco dizer que ela pode ser, sim, a comerciante do poder, a comerciante que traz o Super Soro para fazer esses super soldados ligados aos Apátridas. E por falar em Madripoor, é interessantíssimo e maravilhoso ela ser colocado nesse momento, ligado à história do Sam e do Bucky, e nos apresentado realmente. Por quê? Porque Madripoor não tem uma ligação só com essa série agora, mas ela tem uma ligação muito forte com os mutantes. O próprio Wolverine trabalhou muitos anos na Cidade Baixa, ali na zona periférica de Madripoor, como o Caolho. Então é interessante como que essa série, mais uma vez, pode nos colocar e pode nos inserir alguma coisa relacionada aos X-Men, visto que ela começou a ser gravada após a compra da Fox. Então os direitos do X-Men já estão com a Disney ali, então pode ser interessante como pode nos apresentar algo de X-Men. E eu vejo muito mais Falcão e Soldado Invernal ligado a X-Men do que a própria WandaVision e próprio Loki. Então eu acho que esse núcleo de X-Men vai estar muito mais ligado a Falcão e Soldado Invernal do que WandaVision. Eu digo de vermos novidades sobre eles. E também em Madripoor nós temos toda aquela ação acontecendo e todos aqueles heróis, aqueles vilões, aqueles caçadores
caçadores de recompensas superpoderosos inclusos, apresentados. Então, algo muito interessante pode sair de Madripoor. Eu tô muito ansioso para ver como Madripoor estará nos próximos passos da Marvel, porque uma certeza que eu tenho é que realmente estará. Enfim, esses foram os pontos mais cruciais que a série nos apresentou até agora, tirando todo o roteiro e toda a trajetória dos dois protagonistas, né? Enquanto de um lado nós temos o Sam nessa dúvida se o que ele fez de entregar o escudo pro governo foi certo ou não foi certo, nós temos o Bucky, por outro lado, tentando mais uma vez se descobrir, tentando ajudar nisso tudo e tentando saber do seu passado. É muito interessante como a série coloca o Sam de um lado ali, em primeiro momento, querendo tomar a decisão própria dele de falar, não, eu vou tomar a decisão minha de não ficar com o escudo, e em segundo momento, ele, depois que ele vê principalmente o Asia Bradley, que foi o primeiro Capitão América negro, que serviu como uma arma para o governo e tudo mais, para a extração do super soro e para a criação do super soldado, ele começa a ter uma visão meio que ele poderia se tornar, sendo o Capitão América, um exemplo e um símbolo para toda a sociedade. Então é muito interessante como que a série vai nos colocando isso em certos pontos, em momentos muito sutis, a Marvel começando a trabalhar temas muito sociais e muito relevantes de uma forma mais incisiva, né? Como, por exemplo, o racismo que o Sam sofre pelos policiais que abordam os dois numa discussão e perguntam para o Bucky se ele estava sofrendo alguma coisa, se ele precisava de ajuda. Então é interessante como que a série, como que a Marvel começa a colocar todo esse lado e toda essa discussão social à tona, né? E aliado a tudo isso, a toda essa coisa dramática, nós temos que falar como a atuação e como a química do Sebastian Stan e do Sam Wilson é maravilhosa, como eles têm uma química para os três fatores que a série tem, que é o drama, a comédia e a ação. Inclusive, nunca posso deixar de falar que eu sou amigo de Sebastian Stan, por favor, foto. Eu sempre vou ter esse momento babaca que eu vou falar que eu sou amigo de Sebastian Stan. Por favor, em breve mais amigos famosos. Bom, a série coloca muito esses três pontos e esses três atores são maravilhosos juntos, né? Totalmente pro drama, aquela cena maravilhosa da psiquiatra em que os dois se encaram e aquele texto forte dos dois em que o Bucky questiona que o Steve pode estar errado por ele mesmo. Do próprio Bucky, o Bucky começando a duvidar dele mesmo a partir da decisão que o Sam tomou de entregar o escudo para o governo, né? Então, se o Steve estava errado em relação ao Sam, o Steve pode estar errado em relação ao Bucky, nas palavras do próprio Bucky. E o humor dessa série é um humor muito ácido. É muito interessante como os dois brincam com os defeitos dos dois. Como, por exemplo, o Sam brinca muito com a lavagem cerebral do Bucky. É um humor maravilhoso. Eu tô adorando assistir Falcão e Soldado Invernal no Disney Plus. Lembrando que amanhã sai mais um episódio, se você está vendo esse vídeo no tempo certo dele, amanhã, sexta-feira, sai mais um episódio e nós vamos falar sobre o quarto episódio, sim, de Falcão e Soldado Invernal. Aqui tem Loki que vem no dia 11 de junho, vamos falar sobre tudo, tem muita coisa interessante nesse canal que tá só começando. Senhoras e senhores, mais uma vez eu queria pedir o seu like, pedir o seu comentário, deixar a sua inscrição aqui para ficar sabendo tudo que tá rolando sobre Falcão e Soldado Invernal e tudo que eu quero falar aqui sobre séries, sobre filmes, sobre música, viu? Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like que não custa nada e compartilhe com seus amigos. Em breve estamos de volta com mais Falcão e Soldado Invernal e muito mais, viu? Beijinhos, tchau, tchau.